Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Neste vídeo, vamos explorar o fascinante universo dos computadores quânticos, máquinas que têm o potencial de transformar a realidade como a conhecemos. Prepare-se para descobrir o poder desses dispositivos, que podem ser a invenção mais significativa, arriscada e imprevisível de nosso tempo. Vamos percorrer desde o antigo mecanismo de Antikythera até os atuais supercomputadores quânticos da IBM, capazes de realizar cálculos inimagináveis. Mas será que estamos prontos para os riscos e as possibilidades desta tecnologia revolucionária? A corrida tecnológica quântica entre Estados Unidos e China está apenas começando, e você não vai querer perder nenhum detalhe. Então, vamos desvendar os mistérios dos qubits ou enfrentaremos as consequências? Assista até o final para descobrir. Seu like e comentário são muito importantes para nós. Eles ajudam o algoritmo a recomendar nosso vídeo para mais pessoas, o que é essencial para o crescimento do nosso canal, especialmente agora que estamos no início. Se puder, deixe um comentário, mesmo que seja um simples "Oi". Sua participação faz toda a diferença. Vamos começar. Ok, o Homem-Formiga da Marvel pode ter algumas físicas questionáveis, mas uma coisa que o Professor Pin acerta é que quanto menores as coisas ficam, mais estranhas são as leis da física que as governam. Isso é importante ter em mente à medida que avançamos. Você provavelmente já viu um computador quântico antes. Ele parece bastante estranho, mais como uma combinação entre um lustre dourado e uma lula gigante do que qualquer coisa que normalmente associamos a um computador, mas isso é porque nossa perspectiva atual é um pouco limitada. Isso também é um computador, na verdade, o primeiro computador, ou seja, o primeiro de todos. Foi encontrado no fundo do mar Mediterrâneo e data da Grécia Antiga. É conhecido como o mecanismo de Antikythera. Foi usado para prever os movimentos do Sol, da Lua e da Terra. Poderia prever um eclipse solar com décadas de antecedência, da mesma forma que podemos hoje, e este computador também parece bastante estranho. Embora esses brilhantes mecanismos dourados que você está vendo sejam apenas recriações artísticas, o verdadeiro artefato é, na verdade, um conjunto de fragmentos incrustados com milhares de anos de sujeira oceânica. Máquinas de cálculo assumiram várias formas ao longo dos séculos em que foram usadas pela humanidade. Nesse sentido, o computador quântico pode ser visto como a próxima fase da evolução. Contudo, em muitos outros aspectos, ele é algo totalmente novo. Os computadores modernos, como os conhecemos, são definidos por bits. Um bit é a menor unidade de dados que um computador pode processar e armazenar. Bits são os blocos de construção de cada pedaço de informação digital que você já experimentou. Um bit sempre existe em um de dois estados, como um interruptor. É por isso que dizemos que computadores usam uma linguagem binária. O estado de cada bit é tipicamente representado por 1 ou 0, mas também pode ser representado por ligado ou desligado, para cima ou para baixo, esquerda ou direita, desde que cada bit mantenha um de dois valores possíveis. Esse é o cálculo binário. A manifestação física de um bit é chamada de transistor. Ele funciona como um interruptor eletrônico e, novamente, pode existir em um de dois estados possíveis, ligado e desligado. Então, quanto mais transistores físicos você tem, mais bits de informação você pode processar de uma vez, o que é uma simplificação, mas ajuda a entender. Por isso, estamos constantemente tentando tornar esses transistores menores ao longo do tempo, para que possamos colocar mais deles em dispositivos cada vez menores. Esta velha calculadora de mesa dos anos 60 usava 250 transistores. Um modelo atual de iPhone tem 19 bilhões de transistores apenas em seu chip processador principal. Para conseguir isso, reduzimos o tamanho do transistor para uma largura de apenas 3 nanômetros. Isso é incrivelmente pequeno, apenas um pouco mais largo que uma fita de DNA humano, que tem 2,5 nanômetros. É possível que os transistores possam ser reduzidos ao tamanho de 1 nanômetro até o final desta década. Existe uma limitação física de quão pequenos eles podem ser, mas independentemente de quão pequeno você faça um transistor, ele ainda é limitado pela natureza binária do bit. Ele só pode estar em um de dois estados. E é aí que entram os computadores quânticos. Um computador quântico utiliza sua própria unidade de medida de dados, conhecida como qubit. Esses qubits podem ser bem intrigantes, pois, embora possam representar uns e zeros como os bits tradicionais, eles também podem representar 1 e 0 simultaneamente. Eles são não binários, e essa habilidade lhes confere o potencial de armazenar muito mais informações do que os bits tradicionais. A manifestação física de um qubit é alcançada manipulando o estado de spin de partículas subatômicas, como prótons ou elétrons, fazendo-os girar para cima e para baixo ou para esquerda e direita, criando dois estados distintos, seu 1 e 0.
Porém, a mecânica quântica permite que essas partículas subatômicas existam em múltiplos estados simultaneamente, de modo que elas podem estar girando em todas as direções ao mesmo tempo. Lembre-se, quanto menores as coisas ficam, mais estranhas são as leis que as regem. Aqui está como isso funciona. Se você juntar 2 bits, cada bit representará ou 1 ou 0. Então, independentemente da combinação, você terá 2 bits de informação. Mas quando você coloca 2 qubits juntos, você obtém o equivalente a 4 bits de informação. Isso ocorre porque existem 4 combinações possíveis de 1 e 0, já que cada qubit pode ser ambos os valores ao mesmo tempo. Assim, em vez de ser apenas 1 e 0, o par também poderia ser 0 e 1, ou 1 e 1, ou 0 e 0, tudo ao mesmo tempo. Se isso está começando a soar familiar, é provavelmente porque você já é um físico quântico ou já ouviu falar sobre o experimento mental chamado gato de Schrödinger. A ideia básica de Schrödinger é que você poderia colocar um gato em uma caixa junto com algo que poderia potencialmente matá-lo, como um frasco de veneno, e depois selar a caixa. É um experimento mental. Ninguém colocou realmente um gato em uma caixa com veneno, pelo menos não que saibamos. Agora, enquanto não houver uma maneira de sabermos o que aconteceu dentro da caixa, não temos evidências para sugerir que o gato está morto ou vivo. Talvez ele tenha bebido o veneno, talvez não. Meu gato come plástico, mas se recusa a comer frango. Eles são criaturas imprevisíveis. Enquanto não tivermos uma maneira observável de prever o destino do gato, ele pode ser considerado simultaneamente morto e vivo ao mesmo tempo. Isso é chamado de superposição na física quântica, e é um estado em que nossos qubits podem estar. São 2 resultados potenciais ocorrendo simultaneamente. O truque aqui é que no momento em que você abre a caixa e verifica o estado do gato, essa superposição colapsa de volta ao binário. O gato estará morto ou vivo. O mesmo se aplica aos qubits. Eventualmente, eles têm que escolher um lado e se resolver como 1 ou 0, mas esse tempo gasto em superposição permite que o computador quântico explore uma vasta rede de combinações potenciais antes de chegar a uma resposta final. Essa superposição é de onde o computador quântico obtém seu poder. Quando você começa a somar todos os valores potenciais das superposições de múltiplos qubits trabalhando juntos, você começa a obter alguns números bem impressionantes. Lembre-se, quando dissemos que 2 qubits podiam armazenar 4 valores possíveis, tornando-os equivalentes a 4 bits padrão? Bem, combinando apenas 20 qubits, você produzirá mais de 1 milhão de valores potenciais. O maior computador quântico que existe hoje, que conhecemos, foi construído pela IBM e tem mais de 1000 qubits de poder de processamento. Em uma década, a IBM espera que esse número aumente para 100 mil qubits. Agora, o que isso significa para nós? A primeira coisa a entender é que computadores quânticos não são apenas uma versão melhor dos computadores que usamos hoje. Eles são menos uma evolução e mais como um novo meio de transporte. Computadores quânticos podem nos levar a lugares que nunca visitamos antes, da mesma forma que um barco pode levá-lo a lugares onde um carro não pode ir, mas um barco não é uma melhoria em relação a um carro ou um substituto. Então, a computação quântica não vai substituir 99% dos trabalhos realizados pelos supercomputadores atuais, e você definitivamente não terá um computador quântico na sua coleção de dispositivos pessoais. A razão mais simples para isso é que, para que um chip quântico cheio de qubits funcione corretamente, ele precisa ser mantido a uma temperatura o mais próxima possível do zero absoluto. Isso é o mais frio que pode existir. É mais frio que o vácuo do espaço. Então, para operar um computador quântico, você precisa do freezer mais poderoso do mundo. E mesmo com o sistema de resfriamento necessário, os computadores quânticos atuais só podem operar por cerca de 1 segundo, antes que os qubits percam seu estado de superposição. O segundo problema é um pouco mais difícil de entender, mas em termos simples, os computadores quânticos tendem a cometer erros com bastante frequência. Isso é estranho porque a maioria de nós não está acostumada com computadores que cometem erros. Imagine se sua calculadora ocasionalmente lhe desse a resposta errada. Os computadores quânticos atuais têm taxas de erro que variam de 1 em 10 no pior caso a 1 em 1000 no melhor caso. Estima-se que, para que um computador quântico seja realmente prático, a taxa de erro precisa ser reduzida para pelo menos 1 em 1 milhão. Isso se deve à natureza instável dos qubits e suas superposições. Cada qubit, por si só, é inerentemente instável, e quando você começa a combinar múltiplos qubits, essa instabilidade só aumenta. Isso significa que, quanto mais poderoso for seu computador quântico, maior será a probabilidade de cometer um erro. Com grande poder vem grande instabilidade. Mas mesmo considerando essa imprevisibilidade, os computadores quânticos atuais ainda são capazes de resolver problemas matemáticos em questão de segundos, enquanto um computador convencional levaria milhares de anos para completar. Isso realmente tem o potencial de se tornar um grande problema. Mas será algo para nos preocuparmos?
A maioria dos usuários do iPhone provavelmente não viu isso, mas em fevereiro de 2024, a Apple anunciou que o iMessage tinha sido atualizado com segurança pós-quântica. Isso significa que mesmo um ataque sofisticado de computador quântico não seria capaz de invadir sua conta iMessage por tentativa e erro, o que é uma boa notícia. Isso também mostra que a Apple está levando a sério a preocupação com o potencial de hacking quântico, e a Apple é uma das pioneiras nesta mudança para criptografia resistente a quânticos. Isso indica que ainda há muitos serviços online que você provavelmente usa que ainda não adotaram essas medidas. Isso inclui e-mails, contas bancárias, armazenamento em nuvem, até mesmo carteiras de criptomoedas como Bitcoin, que são construídas com criptografia, está no nome. Essas chaves privadas podem ser invadidas por computadores quânticos usando tentativa e erro. Um dos maiores problemas que enfrentamos agora é que a corrida em direção à supremacia quântica não está sendo liderada pelos Estados Unidos. Esta é uma área onde a China assumiu a liderança inicial. Eles têm a maior quantidade de computadores quânticos poderosos e estáveis. Em 2020, o então presidente Donald Trump anunciou que o governo dos Estados Unidos gastaria $1 bilhão por ano em computação quântica na América. Até 2022, o Partido Comunista Chinês havia comprometido $15 bilhões por ano para seu próprio desenvolvimento quântico, o que é um pouco assustador. Mas há algo que qualquer um de nós, pessoas comuns, possa realmente fazer a respeito? Bem, não realmente, mas talvez valha a pena observar quais serviços você usa que estão atualizando para criptografia pós-quântica. Se isso é algo que te preocupa, então talvez seja prudente considerar a mudança para serviços com níveis mais altos de criptografia. Não é uma coisa agradável para pensar, mas este é o mundo em que vivemos agora. Vamos pensar em algo interessante: o potencial dos computadores quânticos para fazer coisas incríveis, coisas tão boas que podem mudar completamente o rumo da história humana, nos levando a um futuro utópico como aquele da série de ficção científica Star Trek, algo que até agora só foi imaginado. Se há algo que nossos sistemas de computadores atuais realmente precisam, é a capacidade de compreender a natureza e o mundo físico. Tradicionalmente, os computadores têm sido péssimos em entender conceitos cruciais como biologia e meteorologia, por exemplo. Não conseguimos curar o câncer porque ainda não entendemos completamente sua natureza. 20 anos atrás, os cientistas conseguiram mapear o genoma humano com a ajuda dos supercomputadores da época. Foi um feito incrível, mas mesmo com máquinas muito mais poderosas disponíveis hoje em dia, ainda estamos lutando para fazer avanços significativos na área da ciência médica. Um dos maiores desafios aqui é que as forças da natureza, como doenças e vírus, também operam no nível quântico, assim como os qubits. Isso significa que eles têm suas próprias superposições, onde as partículas subatômicas dentro dos vírus existem em múltiplos estados simultaneamente. Assim como no experimento mental do gato de Schrödinger, não há uma resposta definitiva até que a caixa seja aberta. E quando se trata de entender a natureza da vida, do universo e de tudo mais, precisamos ser capazes de explorar a natureza em seu próprio nível, desde os átomos que formam o universo. A natureza opera na escala quântica, e é lá que precisamos ir para finalmente compreendê-la. Ainda não chegamos lá. Pode acontecer durante nossa vida ou não, mas pela primeira vez na história de 3 bilhões de anos da vida na Terra, estamos muito perto de desvendar todos esses mistérios, e isso por si só já é algo incrível de se testemunhar. A revolução quântica está a caminho, e embora ainda estejamos nos estágios iniciais, sua disseminação generalizada transformará nossa compreensão básica da natureza e do universo. A capacidade dos computadores quânticos de operar em superposições quânticas e explorar uma infinidade de possibilidades ao mesmo tempo os torna extremamente poderosos. Essa tecnologia tem o potencial de abrir as portas para curar doenças, prever o clima com precisão e até mesmo reescrever as leis da física. No entanto, os erros e instabilidades inerentes aos qubits representam desafios críticos a serem superados. A ascensão da China como uma superpotência quântica é preocupante, especialmente devido às implicações de quebra de criptografia em larga escala. Mas será que os benefícios superam os riscos? Estaremos prontos para enfrentar os dilemas da computação quântica? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de ativar as notificações para vídeos como esse.